Meus amores do terceiro ano, que bom, gente, que nós estamos aqui nessa nossa nova aula, nessa nossa nova videoaula aqui com a tia Alessandra, e cada vez mais nós estamos aprendendo, nós estamos nos surpreendendo com as descobertas que nós estamos realizando a cada momento. Queridos, agora nós iremos para a nossa videoaula de hoje. Acompanhe comigo. Nossa videoaula de hoje, queridos, será na disciplina de Geografia, onde juntos iremos aprender sobre o abastecimento de água. Esse assunto encontra-se no seu livro, na página 98 e também na página 99. Nós já sabemos que a água é muito importante, é essencial para a vida dos seres humanos. E agora nós vamos estudar também sobre o abastecimento de água, como essa água chega até as nossas casas, como a gente pode usufruir desse sistema de abastecimento de água. É o que nós vamos ver a partir de agora. Olha só, a água, como já falamos, é fundamental para a nossa vida. O sistema de distribuição de água é chamado de rede geral. É essa rede geral que faz essa distribuição de água até as nossas residências. Não é em todas as moradias que a água chega até as torneiras através da rede geral. Infelizmente, há casos ainda em que várias casas ainda não têm essa oportunidade, né, de ter esse abastecimento de água através desse sistema da rede geral, da água chegar até as torneiras das suas residências, até as suas casas. Existem pessoas, tanto nos espaços urbanos, quanto nos rurais, que têm dificuldades em conseguir água. Muitas vezes nós pensamos que isso ocorre somente àquelas pessoas da área rural, mas também nos espaços urbanos há pessoas que também têm essas dificuldades de conseguir água, porque nem todas as casas há esse sistema de encanamento, nem em todas as casas há esse processo de encanamento de água para que elas cheguem a essas residências. Então, tanto na área rural como em alguns locais dos espaços urbanos, as pessoas ainda têm essa dificuldade de ter essa água nas suas próprias residências. Nos espaços urbanos, existem tanta gente que a água não dá para todo mundo. E isso provoca problemas de racionamento de água. Você já deve ter ouvido falar, ou mesmo ouvido, né, os seus pais comentarem que nós temos que racionar, não pode gastar muita água. Por quê? Porque se começarmos a gastar, a quantidade de água existente que abastece as redes, né, de encanamento aí da sua residência, ela tem a quantidade de pessoas que usufrui desse benefício é tão grande que se você começar a gastar essa água, desperdiçar essa água, vai haver a falta dessa água.
Então, muitas pessoas, algumas pessoas até já sofreram com esse racionamento de água. Apesar de sua casa, ela ter aquele sistema de abastecimento de água, ter todo aquele processo, né, de encanamento de água, da rede geral, abastecendo ali as suas residências, mas devido à grande quantidade de pessoas que usufruem desse benefício, muitas vezes, há alguns dias que, para racionar essa água, existem dias que falta aquela água naquelas residências. Por quê? Devido a um desperdício de água, às vezes também até quando eles fazem algumas modificações ali no encanamento de uma determinada rua, ou então fazem algumas mudanças no local onde abastece essa água, aí eles fazem aquele desligamento, né, temporário de água para aquelas casas. Além disso, gente, problemas como enchentes e alagamentos também são muito comuns. Interessante, né? Quando a gente começa a refletir um pouco aqui, tia Alessandra, mas a falta de água é tão grande e quando vem as chuvas, aí o que é que acontece? As enchentes, há os alagamentos. Por quê? Porque para nós termos essa condição de pegarmos essa água dessa chuva e transformá-la numa água que pode servir para a população, muitas vezes as pessoas desconhecem esse tipo. Aí o que é que acontece? Enchem ali os bueiros de lixo, aí essa água que corre, né, que desce como em forma de chuva, ela não tem local para onde percorrer, aí começa a fazer alagamentos nas ruas, e isso acontece devido às más informações que as pessoas têm, o mau uso do lixo, né? Então, começam a haver ali problemas relativos à água por conta dessa falta de organização das pessoas, falta de organização dessas comunidades. Já nos espaços rurais, há poucas redes gerais, o que dificulta a chegada de água às moradias das pessoas. Então, como não tem aquele sistema de abastecimento, de encanação de água da rede geral até as residências das pessoas, elas precisam ir atrás de locais que possam conseguir essa água para poder, né, estar ali bebendo, saciando a sua sede. E também, gente, que a gente sabe que a água também, ela é muito importante porque a gente usa na nossa, para cozinhar os nossos alimentos, usam também para a nossa higiene. Então, as pessoas, elas têm que se deslocar das suas casas até outras localidades ou até outros açudes, rios, aonde for mais próximos para que elas possam encontrar essa água. A água, no espaço urbano, ela chega até a maioria das casas pela rede geral. Já no espaço rural é diferente. A água é encontrada em açudes e poços ou chega por irrigação e bombeamento. Então, muitas localidades do interior, né, as pessoas, os governos que trabalham nessas comunidades, eles chegam a fazer perfurações, né, de poços, também fazem todo o sistema de irrigação, de bombeamento, para que essas pessoas elas possam ter ali
essa água para que possam também usufruir desta água e não ter que sair ali tão longe, porque, gente, existem pessoas que andam vários e vários quilômetros para encontrar uma água que possa ser ali. Vocês sabem que nem todas as águas que nós encontramos, elas podem ser consumidas. Tem que ser uma água limpa. Então, para que essas pessoas elas encontrem essas águas, né, esses açudes em que haja essa água limpa, eles andam vários e vários quilômetros até encontrar. Mas algumas governantes, já pensando nisso, chegam a fazer esses poços, essa parte de irrigação, esse bombeamento de água. Alguns fazem também até mesmo um sistema de fabricação ali de caixas de água. Então, tudo aquilo é pensado para que aquelas pessoas elas possam guardar, né, reter aquela água da chuva, né, que cai quando há no período de inverno, eles possam pegar aquela água da chuva, reter aquela água da chuva naquelas caixas de água, para que possam ali estar abastecendo durante esse período de seca. E o abastecimento de água em nossas casas. Nós sabemos que o ser humano, como todo ser vivo, ele necessita de água para viver. Isso aí a gente já falou, todos nós já comentamos sobre esse assunto. Isso aí, gente, a gente já está ciente que todos nós necessitamos de água para viver. A água que bebemos, ela deve ser tratada de forma a retirar as impurezas e matar os micro-organismos. A água própria para beber é chamada de água potável. Então, a água potável é aquela água própria para beber. Se eu tenho a água potável, é lógico que eu também tenho aquela água que é poluída, que não é apta para as pessoas beberem. Por quê? Se as pessoas começarem a consumir a água poluída, elas vão trazer para si doenças. Observem aqui as características da água potável. Ela é incolor, ou seja, não tem cor. Uma água pura, né? Uma água potável, uma água boa para se beber, ela não deve ter cor, ela não deve aparentar uma cor marrom, amarela, seja ela qual for, mas a característica da água aqui, boa para que nós possamos beber, é incolor. Ela também, uma das suas características, é que ela seja insípida. E o que quer dizer insípida? É aquela que não tem gosto. Você não sente o gosto, gosto doce, gosto amargo, gosto... Não. A água potável, ela é insípida, não tem gosto. Também, ela é inodora, é aquela que não tem cheiro. Ou seja, se você pegar um copo ali de água e você notar um cheiro assim esquisito, não beba, porque ela não é uma água potável. Então, quais são as características da água potável? Ela é incolor, insípida e inodora. Incolor, porque não tem cor. Insípida, porque não tem gosto, e inodora, porque não tem cheiro. A água retirada dos rios é tratada antes de ser levada para a população. Existem estações de tratamento que são próprias
para filtrar a água. Então, essa água que chega nas nossas casas, elas passam por essas estações de tratamento em que há essa filtração, né? Essas etapas para purificar essa água. Na estação de tratamento, a água ela é puxada da barragem ou do rio por uma bomba até o local do tratamento. Então, é toda uma etapa, é todo um processo que ocorre para que a água chegue aí nas suas casas. Primeiro, nessa estação de tratamento, em que a água do rio ela é puxada por uma bomba até o local em que haverá esse tratamento para que ela chegue às nossas residências. Lá nesse local, ela é depositada em um tanque com brita e seixos para ser filtrada. Daí, ela segue para outro tanque, onde recebe tratamento químico para a desinfecção. Depois, vai para a caixa d'água e para as nossas casas. Olha só como o processo é lento, o processo é custoso, né, gente? Tem um certo custo para que essa água passe por esses tratamentos químicos, passe por essa filtração para chegar até as nossas casas. Em nossas casas, nós temos o banheiro, onde se encontra o chuveiro, a pia e a bacia sanitária. Quando usamos esses equipamentos, a água servida segue por meio de canos até a caixa de inspeção, que fica na rua. Encontra-se com a água servida de outras casas e segue para uma lagoa de tratamento e, posteriormente, é lançada ao rio. Então, todo esse processo ocorre com a nossa água. Nesse trajeto até as casas, a água, ela pode sujar novamente, porque ela vai passando, gente, apesar de ter passado por toda aquela filtração, por todo aquele processo de desinfecção ali dos micro-organismos, mas só em ela ter contato com aqueles canos, né, ela pode até se sujar novamente. Por esse motivo, é que antes de ser utilizada para beber, ela deve ser filtrada ou fervida. Agora, queridos, vamos para a nossa atividade, né? Nós vamos aqui compreender melhor através das nossas atividades o que nós entendemos sobre o abastecimento de água. E esta atividade você irá fazer da página 100 e também na página 101. Vamos lá? Olha só, na primeira questão, você vai escrever a resposta de cada uma das perguntas a seguir. No item A, o que é rede geral? No item B, como é que a água chega à sua residência? No item C, existem dificuldades em conseguir água na sua cidade? Se existir essa dificuldade, você vai explicar qual é essa dificuldade. No item D, você acha que todas as pessoas elas têm acesso à rede de água? De acordo com o que nós falamos aqui, será que todas as pessoas têm acesso a essa distribuição de água na sua residência? Aí você vai escrever conforme nós explicamos aqui na nossa aula. Na segunda questão, por que a água que bebemos ela deve ser tratada? Já na página 101, você irá responder que nome recebe a água própria para beber. Essa é bem simples, né, gente? Tenho certeza que você já sabe aí, já está respondendo aí no seu livro. Já na quarta, há uma pergunta assim. Há estações de tratamento de água e esgoto em seu município? Se você tem alguma dúvida, pode recorrer aí para o papai, para a mamãe ou para o seu responsável.
Na quinta, a água consumida em sua casa, ela vem de onde? Também vocês podem estar pesquisando aí, usando a internet para fazer essa pesquisa. E na sexta, para onde vai a água suja produzida em sua casa? Será que vocês têm na sua casa aí um sistema de esgoto? Será que é um esgoto a céu aberto? Aí você vai explicar aí na sexta questão. Já na sétima, você vai pesquisar a diferença entre água poluída e água contaminada. Olha que existem diferenças entre essas duas. Então, você vai pesquisar e vai escrever aí o que é água poluída e o que é água contaminada. E já na oitava, você vai numerar corretamente a segunda coluna de acordo com a primeira. Número 1, se estiver falando sobre água incolor. Número 2, se estiver falando sobre água inodora. E número 3, se estiver falando sobre água insípida. Queridos, essa foi a nossa aula de hoje sobre abastecimento de água. Espero que vocês tenham entendido aí sobre a importância do abastecimento de água nas nossas residências e também começado a criar um senso crítico de consciência para que você possa utilizar a água de forma correta, tá? Sem desperdícios. Grande beijo e um forte abraço da tia Alessandra. Tchau, meus amores.